Bom, surgiu uma notícia aí, né, que Rames Rodrigues está livre no mercado, tá? Não tem conversas com o Vasco da Gama, não tem conversas com times brasileiros, né? Está sendo especulado em várias equipes, inclusive falam que ele está indo para o Fenerbahçe, né? Fala que está até meio bem encaminhado. Fato é, todo mundo fala que está faltando um camisa 10. Por mais que tenha problemas, não, o Rames Rodrigues só jogou no Real Madrid, nem no Real Madrid jogou, na verdade, jogou na Copa do Mundo de 2014. Cara, ele fez um bom campeonato grego lá, não foi uma passagem muito ruim, não é um jogador velho. Eu quero saber de vocês do chat se vocês gostariam do Rames Rodrigues no Vasco da Gama. E ele ganhava 1 milhão por mês, tá? Então, assim, por mais que seja um salário alto, não é gigantesco que nem os outros especulados. Inclusive o Matias Rojas, que pediu mundos aí pro Botafogo, e é muito complicado de trazer. O que você acha desse nome aí, Dieguinho? Você acha que seria uma boa, cara? Cara, vamos lá. Eu sou muito reticente contra alguns perfis de medalhão. Uma coisa é o Luizito Soares, um cara que tem uma carreira consagradíssima, não tem histórico de lesão, tem sim uma idade um pouco mais avançada, vir jogar no Brasil. Outra coisa é o Rames, que aparece para o mundo em 2014 como revelação da Copa, um dos melhores jogadores daquela Copa do Mundo. Eu acho até que ele jogou mais que o Messi. O prêmio que o Messi ganhou de melhor da Copa de 14 foi surreal. Ele não foi o melhor nem da Argentina. Di Maria jogou mais que ele, o Mascherano jogou mais que ele. Mas Verdade. enfim, isso aí é um papo para outra conversa. E surgiu muito bem. Chegou no Real Madrid, foi um jogador titular durante muito tempo do Real, jogava bem, mas nunca foi aquele astronômico jogador também. E desde a saída do Real, ele começou a pererecar Everton, Olympiacos, Mundo Árabe. É um jogador que não se firma em lugar nenhum. Tem muito cartaz, muito pelo fator Copa e depois Real Madrid. E a impressão que eu tenho é que ele vive disso. Então sempre tem clubes interessados em acreditar que vão tirar ainda aquele Rames que já existiu um tempo atrás. Tem alguns jogadores que têm uma, duas, três boas temporadas e depois vivem daquilo. Acho que posso dar um exemplo brasileiro disso. É o Pato, que tem um início de carreira astronômico, Inter, Milan, e depois fica anos e anos passando em clubes importantes, Vila Real, Chelsea, Corinthians, São Paulo, e sem performar muito. Ainda até hoje ainda tem torcedor que pede ele ainda no Brasil, aqui a colar. Então, assim, eu acho que o caso do Rames é o mesmo. É um jogador que tem uma rotatividade, uma rotação meia baixa, mal comparando, lembra um pouco o Ganso, esse cara mais cadenciador, mais lento. E assim, eu acho que para tu casar 1 milha num jogador, tem que ser um cara que fala assim: eu tenho certeza que esse cara vai chegar e vai resolver. O Rames eu tenho vários senões, eu não tenho essa convicção de que o Rames vai chegar e vai resolver. Eu acho que a gente não precisa de nome, óbvio. Veja bem, a gente não precisa só de nome. A gente precisa de jogador que tenha nome e desempenho. Eu acho que tem que ser as duas coisas, porque a gente cansa de ver jogador badalado, com muito nome, que vem para o próprio Brasil. Daniel Alves, que vem com muita pompa, não rodou aqui. O Roberto Carlos, quando volta para jogar no Corinthians, não foi bem no Corinthians também. Tivemos alguns exemplos desses caras muito extra-série que vieram para o Brasil já numa reta final de carreira. E não, tudo bem que o Ramos não tem 30 e todos, acho que ele tem 31, 32, alguma coisa assim. 31, é. Mas é um jogador que, por exemplo, o Marcelo é diferente. O Marcelo estava gordinho lá no Olympiacos e tal. Mas o Marcelo, porra, tá voltando pro clube que é a casa dele, pro Brasil. A relação é um pouco diferente. Entendeu? Então o cara vai querer dar algo a mais. E acho que até talvez o fator voltar pro Fluminense, que é a casa dele, dá um gás a mais para ele estar tá em casa, ser acolhido e voltar a render. Então acho que a situação do Rames eu não veria com bons olhos, não. Cara, eu não sei, eu discordo nesse sentido, cara. Por quê? Eu acho que um camisa 10 tá muito difícil, não tá fácil achar no mercado. Acho que o Vasco vai esperar até julho. Inclusive, o Rames deve ir para outra equipe lá fora, para a Turquia, né? Parece que é muito provável. Eu até coloquei isso porque acho que é importante te debater um camisa 10 livre no mercado, né? Mas agora, por exemplo, você não consegue trazer hoje um camisa 10 dúvida, tá? Mesmo um camisa 10 que não venha para resolver, é um cara que, pô, Matias Rojas, por exemplo. Para mim é um excelente jogador, mas a gente não sabe como seria no Vasco da Gama, no futebol brasileiro. De repente não renderia tanto. Você não consegue contratar um cara desse pagando menos de 700 mil por mês. Então, por que não, de repente, um Rames Rodrigues, que é um cara que já chega com uma panca legal,
dá para fazer um marketing em cima dele para se ajudar a pagar. Não paga 100%, tá, gente? Mas assim, ajuda bastante. De repente, se ele começa a fazer sucesso, ele é um cara que resolveria o meio-campo do Flamengo, do Vasco, desculpa, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Aliás, mas é claro que a gente vai trazendo notícia para vocês, mas não tem nada, tá, gente? Não tem nada do Vasco com o Rames Rodrigues nesse momento. Luciano mandou superchat falando: Facundes ou Rodias podem elevar o nível do Vasco para o brasileiro e quem sabe surpreender? Acho uma incógnita, Luciano. Minha opinião é que não acho que esses caras vão chegar e já, pô, daqui a 10 é bora Vasco. Agora estamos no G4. Não acho que é assim. Pode acontecer, mas é uma aposta. O que você acha, Dinho? A gente já falou bastante deles aí no começo da live. Cara, deram a sugestão do Lanzini, eu acho um bom jogador, tá? O Lanzini tem 30 anos, argentino, baixinho, né? 1,67 m, sendo que ele é um cara que vem atuando bem no West Ham há muitos anos. Acaba o contrato dele agora em junho, e assim, eu tô por fora, eu não tô acompanhando a Premier League. Eu acredito que ele deve ter proposta de algum outro clube. Se até o West Ham talvez não pense em renovar. Mas assim, se não tiver, cara, é um jogador interessante. Apesar dele ter primeiro vindo da Argentina para o Brasil, para o Fluminense, na época da Unimed lá atrás, e no Fluminense ele não rendeu. Era jovem e tal, e acabou voando na Inglaterra, né? Muitos anos jogando bem no West Ham. Então, assim, é um jogador que eu apostaria fácil. Gosto dele. Mas, assim, eu acho que é um jogador que deve ter lenha para queimar e ainda mercado. Mas, quiser voltar, eu acho que é um nome que agrada. Já jogou no Brasil. Exato, mas aí eu quero saber se o scout do Vasco vai atrás. Isso que eu tô falando, o Vasco tem que tentar, pelo menos, conversar com o jogador. Coisa que a gente não ouve falar, por exemplo, pô, o próprio Vieto tal. A gente não ouve nem falar que o Vasco ligou para saber o preço. Entendeu? Acho que isso que falta. Pô, por que não, cara? De repente ele vem para outro clube do Brasil, aí o Vasco fala, poxa, perdemos esse jogador. Acho que não, acho que tem que pelo menos consultá-lo, entendeu? Mas o fato da gente não saber não quer dizer que não tenha feito, né, Gui? Porque nem tudo vaza também. Então, assim, aí a gente também tá Mais ou menos, cara. Tá preso. Não, eu tô falando que assim, a gente não sabe, entendeu? Sim, mas, Uma por coisa exemplo, é. o Vasco Mas não fala fala. nada oficialmente. Normalmente não vaza informações do próprio Vasco. Mas quando eles consultam jogadores pelos empresários e agentes, normalmente os outros jornalistas conseguem saber e nunca a gente ouve falar que o Vasco consultou um jogador grande, por exemplo. O Michael, ó, acaba de mandar aqui, ó. Cara, teve. Se vier, ó, Alan Santos, se vier Cuejar, Michael, um bom meia, sonha. Cara, o Michael mesmo, eu tenho amigos em comum com o Michael. Nunca o Vasco consultou. Cuejar. O Cuejar, o Vasco Cara, chegou a fazer uma proposta para o Cuejar. Aí eu o, acho o, ok, entendeu? o Paulo Brax, na segunda-feira, confirmou que ele conversou com o Papo Gomes, não conseguiu fechar, Ah, o Papo que Gomes. ele confirmou que o Vasco apresentou um Perfeito. projeto para o Isco e o Isco não quis vir, e ele confirmou também que o Vasco teve conversas com o Coutinho, mas o Coutinho não quer voltar ao Brasil. E você lembra lá atrás, que teve, acho que foi a primeira ou a segunda vez que eu vim aqui, eu falei, ó, eu acho a tremenda de uma sacanagem que a imprensa brasileira faz na história do Coutinho. Porque, assim, reclamam muito que alguns youtubers são caça-like e clickbait. Era perfeitamente plausível. Desde o começo eu falei, essa história de Coutinho voltar para o Brasil, isso é mentira, isso é balela. O mercado está Verdade. parado e aí ficam rolando para manter torcedor preso assistindo programa de televisão. Toda hora E o próprio Coutinho falou que não sabe de onde saiu aquilo, que ele estava feliz lá, Não, que ele falaram que queria estava certo continuar. com o Corinthians. Teve jornalista falando que estava certo com o Corinthians, que é uma Entendeu? mentira. E aí ele falou que não tinha interesse nenhum de sair lá, que estava bem lá e tal. Então, assim, quando surge esse zum, o Paulo Brax também confirmou que procurou, mas o Coutinho não quer vir. Tem mercado lá e quer continuar jogando por lá. Então, assim, o Vasco tentou, né? O Papo Gomes, o Isco e o Coutinho. Então, assim, não quer dizer. Ele falou, confirmou que conversou com o Alan, mas o Alan agora não quer vir, tem contrato até junho do ano que vem. Então, assim, o Vasco já tentou trazer jogadores de calibre muito alto esse ano. Não deu certo. E esses jogadores, a gente sabe que, assim, é muito mais, às vezes, a vontade do cara voltar para o Brasil do que o contrário. Porque enquanto esses jogadores estiverem em mercados interessantes, tanto financeiro como esportivo fora do Brasil, eles não vão voltar. Isso é fato. O Coutinho, se ele tiver proposta boa da Europa, ele não volta para o Brasil nem a pau. O Alan tá ganhando uma burra de dinheiro lá no mundo árabe. Tá aqui acho que no Al-Nassr, não lembro o nome do time que ele tá aqui no mundo árabe.
o Isco, o Idem, ainda piora porque é um europeu. Porque assim, o Papu, o Coutinho, o Alan são sul-americanos. Então eles veem com outros olhos uma vinda para o Brasil. Conhece a história do Vasco. É muito raro, me cita aí 10 europeus que jogaram no Brasil. O caso do Seedorf é raríssimo. Você quase um Petkovic, que foi até enganado, que ele conta a história que quando ele é contratado por Vitória, depois de ter jogado no Real Madrid, falaram para ele: ó, você tá vindo para o atual campeão. E o Pet achou que era o atual campeão brasileiro, mas era o atual campeão baiano. Ele conta essa história, é até engraçado. Então, assim, engabelaram o Pet para ele vir para o Brasil e acabou se apaixonando e ficando por aqui. Mas jogadores europeus atuando aqui é raro. O Juan Fran no São Paulo, vai. Tu conta no dedo, assim, esses caras que vêm para cá. Muito difícil. Não, é difícil, com certeza é difícil, mas é o que eu disse, tem que ficar em cima, porque a oportunidade de mercado, ela aparece e é muito rápida, né? Então, acho que tem que ficar em cima.